Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você mais uma resolução de uma questão da prova do Enem de 2024, segunda aplicação. Lembrando sempre que eu mantenho aqui as resoluções em relação à prova amarela. Mas antes de a gente partir aí para a questão, dá aquela curtida aí no vídeo. E se ainda não está inscrito, se inscreva e também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal. Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. A questão 112 diz o seguinte: os satélites em órbitas geoestacionárias ocupam uma posição fixa em relação à superfície da Terra e, por isso, podem ser usados como sistemas de comunicação. Pela limitação de espaço, o número de satélites que podem ser posicionados numa órbita é finito. O lançamento de um satélite geoestacionário envolve 3 etapas. Primeira etapa: lança-se o satélite da base terrestre até uma órbita circular próxima, órbita R1. Depois, no estágio de propulsão, aplica-se um impulso tangencial à trajetória do ponto A, mudando-se para uma órbita elíptica até o satélite atingir o ponto B, que coincide com o raio de sua órbita geoestacionária. E o 3, no ponto B, efetua-se uma mudança para a órbita circular R2, aplicando-se um impulso tangente à trajetória. Identificando a órbita interna como R1, a órbita geoestacionária como R2 e a órbita elíptica como E, as energias mecânicas do satélite nas 3 órbitas são identificadas respectivamente como E1, E2 e E3. A relação de comparação entre as energias mecânicas do satélite nas 3 órbitas é... Pessoal, podemos observar aqui a seguinte situação primeiramente. Nós temos aqui exatamente o centro, até um ponto bem aqui, a gente vai chamar exatamente esse cara de R1, que foi o que ele mencionou aqui inicialmente que acontece, que é a órbita R1. Mais uma vez também, do centro até a órbita externa, aqui, a gente vai ter exatamente o R2. Então, aqui é o nosso R2. E aí, gente, o que vai acontecer? Como ele fala na questão que ainda tem esse EE, lembrando que a gente já marcou aqui também o R2, para a gente saber quem é o EE, é exatamente da órbita elíptica. E a órbita elíptica que ele fez, gente, foi exatamente essa aqui, ó. Essa foi a órbita elíptica que ele fez. Se isso aqui é uma elipse, então naturalmente a elipse tem o que a gente chama de raio médio. E como é que a gente determina o raio médio de uma elipse? É exatamente o raio menor, que é o foco do primeiro aqui. O foco do primeiro aqui vai ser exatamente esse cara, ó, que é o nosso R1, que a gente já falou, não é verdade? Então, é o R1 mais a distância do foco, de um dos focos até a outra extremidade, ponto mais distante. Que no caso aqui vai ser exatamente até o ponto B. E a gente está chamando aqui na nossa figura, se você observar, exatamente de R2. Então vai ser R1 mais R2. Tudo isso dividido por 2. Com isso, gente, você pode perceber o seguinte, que o raio médio, ele naturalmente vai ser maior do que o menor, que no caso aqui o menor é o R1, como a gente observa aqui na figura, e vai ser menor do que o R2, que a gente também observa aqui na figura. Ou seja, naturalmente nós vamos ter que o R2, ele é maior que o RE, que por sua vez vai ser maior do que o R1. Com isso, a gente já consegue ver exatamente a ideia do raio da órbita. Como a questão está tratando aqui a respeito da energia mecânica, a energia mecânica, quando a gente considera aí o corpo, que ele está a uma mesma distância em relação ao objeto, ao centro da Terra, então ele vai ter apenas a energia potencial. Mas o satélite está com uma velocidade, está se movimentando. Não está se movimentando. Lembrem-se mais uma vez, aqui no nosso caso, os satélites eles são geoestacionários, então ele fica em repouso em relação à Terra. E aí o que vai acontecer? Então isso significa dizer que eu vou ter uma energia potencial gravitacional. E como é que a gente determina a energia potencial gravitacional? É menos a gravitação vezes a massa do planeta Terra vezes a massa do satélite dividido pela distância do satélite até o centro da Terra. Se você observar,
a gente chama exatamente de raio. A pergunta que eu acho que ficou mais assim foi: por que que é negativo? Gente, porque essa energia potencial gravitacional, quando a gente trata dela, a gente tem dois pontos: a ideia da energia potencial gravitacional inicial, que seria o nosso caso aqui, e a energia potencial gravitacional final. A energia potencial gravitacional final, gente, é quando uma coisa está no infinito. Então ela vai cuja essa distância seja infinita. E aí, se eu tenho um valor aqui embaixo que ele é muito grande, que ele vai para o infinito, então a tendência é ficar igual a zero. Por essa razão, a variação da energia potencial gravitacional que a gente teria aqui é a energia potencial gravitacional final menos a energia potencial inicial. E aí, olhando para essa energia potencial, o que que nós vamos ter? A gravitacional, ela vale zero, né? Como a gente viu, devido à distância ser muito grande. E aí a gente vai passar a obter apenas o quê? Que a energia potencial, ela vai ser exatamente igual, menos, né? Que no caso, a energia potencial inicial. E aí isso significa dizer o quê? Que quanto maior for o raio, maior será a energia potencial, porque nós estamos trabalhando exatamente com o valor negativo. Então, quanto menor for esse cara, menor também será a energia potencial. Então, seguindo essa ideia, a nossa relação de energia, você observar, vai estar proporcionalmente aos raios. Ou seja, a energia de E2, ela naturalmente é maior do que a energia de EE, que por sua vez é maior do que a energia E1. E com isso a gente consegue observar exatamente que o nosso item correto então, gente, é exatamente o item A, de muito amor no tum-tum de cada um de vocês, beleza? Então, pessoal, percebam aí uma questão um pouco mais sofisticada, né? Até a resolução, até indico ela também aí, para você estudar, resolver ela, para a ideia do que diz respeito à prova da UES. A prova da UES, ela já tem questões com esse nível de comprometimento, né, de trabalho, de apresentação, beleza? Então perceba aí que essa questão aí do Enem com certeza foi uma questão de um nível mais apurado. Então, desde já, um forte abraço para você, fica com Deus, beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente! Fui!